Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui agora a terceira aulinha sobre o nosso tópico Fundações Profundas, beleza? Na primeira aula, eu falei sobre as estacas escavadas, ou estacas moldadas em loco, também chamadas de substituição, porque se substitui o solo que está ali dentro por uma estaca de concreto armado, que ela é moldada em loco, ela é feita, ela é concretada ali naquele local, beleza? Ou seja, gera um solo removido. Nas duas primeiras aulas eu falei das estacas escavadas. As estacas escavadas sem camisas, essas aqui, e as estacas escavadas encamisadas, que são essas aqui. Hoje eu vou falar das estacas de deslocamento, beleza? Ou semideslocamento, se elas tiverem um deslocamento de parte do solo. Essas estacas, elas trabalham da seguinte maneira, elas são feitas com a compactação lateral do solo na região daquela estaca, tá? Dentro das estacas de deslocamento, a gente tem as estacas cravadas, que elas podem ser de madeira, de concreto ou metálicas, elas chegam prontas à obra, tá? A estaca metálica chega na obra, a estaca de concreto já chega pronta, ela já chega concretada, concreto endurecido, tudo certinho e tal. E ela vai ser cravada no solo, tá? De alguma maneira, ela vai ser cravada, inserida no solo, beleza? Eu vou falar também das estacas de reação, também chamadas estacas mega ou estacas prensadas, tá? É um tipo de estaca também pré-fabricada, ela chega pronta à obra de concreto, tem a irmã dela metálica também, nós vamos ver um videozinho de cada uma. E ela é cravada por reação, ela é prensada contra uma estrutura existente, beleza? E nós temos também essas últimas três aqui, que são as estacas de deslocamento moldadas em loco. Ou seja, eu tenho um trado que ele vai ser penetrado no solo por torção. Esse trado vai empurrando o solo para as laterais, gerando uma compactação adicional nas paredes dessa estaca, o que obviamente gera um acréscimo de resistência também, o atrito lateral vai trabalhar de uma maneira mais efetiva. Então, esses trados aqui que a gente tem, o trado vazado, segmentado, e a hélice de deslocamento monitorado, elas são esses trados que são inseridos e eles são ocos, eles são vazados, tá? Então, por dentro desse trado, no momento que ele já expulsou aquele solo, a gente vai fazer o quê? A gente vai construir a estaca, põe a armadura e lança um concreto ou uma argamassa ali dentro. Eu vou explicar as particularidades de cada um deles aqui, beleza? E ainda nessas estacas de deslocamento, uma outra que é moldada em loco é a chamada estaca Frank, tá? Essa daqui é com um tubo de concreto, onde é colechado uma bucha e é cravado por essa bucha de concreto ou areia mais brita, tal. Vou mostrar isso direitinho para vocês. E saindo um pouco das estacas, agora eu vou falar também da questão dos tubulões, tá? Eu vou falar dessa particularidade do tubulão aqui, beleza? E é isso que eu vou trocar uma ideia com vocês de agora em diante. Como eu sempre digo, os produtos, marcas e empresas são citados nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados do dia 1º ao dia 30 de novembro de 2022, caso não informado. Beleza? Vou começar a falar aqui com vocês das estacas cravadas. Essas estacas cravadas, elas podem ser de três materiais: madeira, digamos assim, que é o menos usado, concreto e as estacas metálicas, beleza? As estacas de concreto armado, elas podem ser de concreto comum, centrifugado ou protendido. E essas estacas de concreto, elas sempre vão ter anéis de aço na ponta para emendas por solda. Você pode ver nessa figura aqui, as estacas já cravadas, você pode reparar, isso daqui é o anel logo acima dela, beleza?
Essas estacas, né, qualquer uma delas, são cravadas por percussão. A percussão pode ser um martelo de queda livre ou um martelo hidráulico. Aqui você vê um martelo de queda livre. Eu vou mostrar um vídeo para você. Aqui já é um martelo com acionamento hidráulico. Elas também podem ser cravadas por vibração ou prensagem. Aqui você está vendo uma estaca metálica cravada por vibração. Beleza? A cravação ela é controlada pela nega. O que vem ser a nega? A nega é o seguinte, o quanto o solo nega a cravação. Tá? Outro parâmetro é o chamado repique. A cravação dessas estacas gera uma vibração e ruído. Isso é um grande problema. Vibração vai atingir as obras ao redor, pode gerar algum dano. E ruído, tem regiões que você não está liberado para cravar estaca por causa desses dois problemas. E essas estacas cravadas, ela tem dificuldade em atravessar solos com matacões, ou seja, pedaços de rocha. Tá? Existem ainda as estacas metálicas inseridas por torção, como se fosse um parafuso. Bom, eu vou até começar agora a mostrar um vídeo para vocês aqui, ó, sobre essa questão da estaca. Vocês podem reparar aqui, ó, que nós temos nesse vídeo aqui, a estaca está sendo transportada até o bate-estaca. Você vê que tem um cabo de aço para erguer essa estaca aí. O rapaz ajudou aqui, direcionando e tal, e a estaca está sendo erguida pelo próprio bate-estaca. Você vê que nós temos os ajudantes aqui, eles estão auxiliando aí no posicionamento dessa estaca, beleza? Você pode reparar aí que nós temos o martelo, que é o que vai efetivamente cravar a estaca, né? Dar o esforço dinâmico. Nós temos também o capacete, beleza? Nós já tínhamos um trecho de estaca cravado. Como agora é o segundo trecho, então está tendo a solidização dessas estacas por solda, tá? Nesses anéis metálicos das pontas. E agora você pode reparar aqui a cravação. Tem o martelo, o capacete, né, que ele protege a cabeça da estaca. Aqui é a emenda, você pode reparar que aqui é a emenda. E a estaca está sendo cravada, beleza? Aqui a gente já vê uma estaca de concreto de maior porte, tá? E aqui a gente está vendo um martelo que já não é mais de queda livre, sim um martelo hidráulico, beleza? Na cravação dessa escada, você vê que essa estaca, você vê que é um equipamento de maior porte, com esteiras, a estaca tem um diâmetro maior. Essa parte do vídeo é interessante. Você vê que o nosso amigo colou um papel com fita crepe na estaca, ele tem essas peças de madeira que não estão conectadas com a estaca, elas estão ali no chão, mas elas não estão submetidas aos impactos da estaca. Vou até voltar um pouco aqui para você poder ver novamente essa questão. Olha, ele passa uma linha e à medida que a estaca vai sendo cravada, a ponta do lápis perfaz a trajetória da estaca. E você pode ver que isso que ela vai e volta, ou seja, esses picos aqui no alinhamento são o repique. Tá? E essa distância que ela vai sendo cravada aqui, que é a distância de uma linha horizontal para outra, é a quantidade que ela foi cravada. Beleza? A partir daí que se define a questão da nega, tá? O quanto que a estaca foi cravada quando ela recebeu uma quantidade X de golpes. No caso aqui, 10 golpes, beleza? É assim que se controla até onde vai ser cravada a estaca. Agora você pode reparar nesse outro vídeo aqui, nós temos um martelo de queda livre cravando uma estaca metálica, gera muita vibração, tá? E muito ruído nesse esquema aqui. E aí você está vendo. Aqui já tem um martelo hidráulico de impacto. Você vê que já tem um acionamento hidráulico nesse martelo. Beleza? Então você vê, no caso dessa empresa aqui específico, a partir de 2002 eles estão trabalhando com esse martelo hidráulico aqui. Beleza? É você ver ele trabalhando na cravação da estaca. E aqui a gente já tem um martelo vibratório, só com vibração, olha para você ver, né? Muito mais tranquilo.
você vê que ele vai aplicando uma vibração na ponta superior dessa estaca e ela vai sendo cravada, igual você está vendo aí. Olha essa outra aí. Esse daqui é um equipamento até de maior porte, com esteira, você vê que foi elevado o grau de automatização. E aí a gente teve essa questão desses tipos de cravação das estacas, beleza? Bom, agora aqui, ó, e você pode reparar que a gente tem uma fotografia até dessa Destaca websérie, né? Eu acho até interessante esses vídeos do Destaca Engenharia. Quem quiser pode depois dar uma olhada. Tem umas aulas, tá? Umas questões muito boas lá sobre fundações, beleza? Eu particularmente assisti todos esses vídeos aí antes de montar essas minhas aulas aqui. Essa fotografia eu peguei lá e você pode reparar que é um equipamento de grande porte cravando uma estaca com martelo hidráulico e é uma estaca de grande altura. Você pode reparar aqui, beleza? A gente pode reparar também nessa outra foto, a gente também tem o martelo hidráulico, porém aqui a gente tem ele içado por um guindaste que está posicionado em uma barcaça e essa barcaça direciona a cravação da estaca offshore, ou seja, em uma área marinha, tá? São estacas de concreto, elas estão sendo cravadas, acima dela já vai ser montada toda essa plataforma aqui, transporte de galpões, toda a questão de logística aí para ser feita. Então, ou seja, aí você pode reparar também, é um outro tipo aí que a gente vê também para essa questão, beleza? Agora aqui, ó, a gente vai falar um bocado das estacas de reação, também chamada de estacas mega ou prensadas. São segmentos de estaca, tá? Elas podem ser de concreto ou metálica. Aqui você vê nessa fotografia um segmento de estaca de concreto sendo cravado. Aqui você já vê um segmento de estaca metálica, tá? Você vai reparar o seguinte, a gente sempre vai ter um macaco hidráulico. O macaco hidráulico vai trabalhar com reação, ele vai cravar as estacas por reação e sempre reagindo a uma estrutura existente. Então, o que acontece? Esse tipo de estaca, estaca mega, ela é usada em reforços de fundação. Quando a gente tem uma casa, um prédio com excesso de trincas, que a gente sabe que aquele problema ali na fundação, o que acontece? Você não pode, obviamente, cravar uma estaca próxima, né, a essa construção aí, porque se você já tem tantos problemas, você vai cravar uma estaca ali sem chance. Então, o que acontece? É feita uma estaca a reação. Você aproveita a estrutura existente, usa esses macacos hidráulicos, tá? E o macaco hidráulico vai fazendo a cravação. Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, ó. A gente começa vendo esse nosso colega aqui cravando uma estaca de concreto, tá? Você vê que ele tem esse macaco, você pode reparar que o macaco trabalha empurrando a estaca para baixo. Ele, nesse momento aqui, ela vai até inserir um novo trecho de estaca acima daquele outro trecho que ele já havia cravado. Colocou um trecho acima do outro, ou seja, vão sendo trechos subsequentes, um depois o outro, tá? E você vai ver agora que depois de ter colocado esse novo trecho, ele vai novamente montar aqui o macaco hidráulico. Ele coloca uns calços, né? Nesse caso, esses calços superiores aqui são para distribuir a carga do macaco numa área maior da estrutura. Quando ele aciona, você vê lá, o macaco vai cravando essas estacas para dentro do solo. Você vê que o macaco ele é acionado por um sistema de ar comprimido, tá? Controle de pressão desse ar comprimido, então eles têm uma noção do esforço que está sendo aplicado. Obviamente, quanto mais segmentos de estaca são cravados, maior é o esforço que vai ser aplicado, beleza? Você vê que é através dessas duas mangueiras aqui que eles têm o controle desse ar comprimido, né?
para gerar a pressão de trabalho aqui do macaco hidráulico. Aí, à medida que a estaca vai sendo cravada, ele coloca mais uns calços, igual vocês estão vendo aqui, e esses calços ajudam a empurrar as estacas para baixo. Aqui você consegue reparar como que o macaco hidráulico está trabalhando. Olha para você ver aqui. Aqui você já vê o nosso amigo trabalhando com uma estaca mega metálica, tá? Você está vendo a estaca aqui sendo cravada, o macaco também trabalhando com reação a uma estrutura existente. Você vê que aqui a gente já tem uma condição melhor com relação aos EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. Beleza? Essas aí foram as estacas de reação. Agora eu vou falar um pouco desse tipo de estaca aqui, é chamado trado vazado segmentado, também chamado de hollow auger, tá? Elas, nesse caso aqui, são cravados trechos de trado vazado de deslocamento lateral. Depois é colocada a armadura, depois é colocada a argamassa sob pressão, simultânea à remoção do trado, tá? E essa daqui é a definição normatizada, tá? Só que nesse caso aqui que eu vou mostrar para vocês, é um pouco diferente. Tem a cravação dos trechos de trado, até aí tudo bem, a concretagem por dentro do trado, ou seja, nesse caso aqui eles não estão usando a argamassa, e essa concretagem é feita simultâneo à remoção do trado, tá? E por último, eles vão armar, igual você está vendo aqui a colocação da armadura. Ah, professor, mas são duas definições que você deu para o mesmo tipo de estaca? A norma, ela diz sobre essa estaca, né, trado vazado segmentado, com uma questão da aplicação da argamassa sob pressão, beleza? Só que existe essa variação aqui também. No próximo slide eu vou mostrar uma aplicação mais próxima à da norma, beleza? Vamos dar uma olhada num vídeo sobre isso aqui, ó. Você pode reparar que nossos amigos aqui, né, eles estão trazendo um segmento desse trado, tá? Eles estão posicionando o segmento desse trado. Aí eles já vêm aqui com o sistema de acionamento do equipamento, olha, ele chega por cima. E aí começa a cravar esse trecho do trado aí, tá? Aí vai sendo feita a cravação. Esse daqui é um sistema de semideslocamento. Ele gera um pouco de solo, tanto que você vê eles puxando isso daí com a enxada, né? Eles limpando esse pouco de solo que gerou, tá? É o chamado sistema de semideslocamento, estaca de semideslocamento. Aí quando cravou aquele trecho, né, o equipamento suspende, ele usa esse cabo de aço aqui, vai ter um içamento pelo próprio equipamento, ele pega outro trecho. Ah, professor, como exatamente que é esse trecho? Você vê aqui na figura, olha para você ver. É um trecho vazado, é um trecho em rosca que vai empurrando o solo para o lado. E aí eles cravaram um número lá de trechos, né, de trado, até uma profundidade especificada. Aí o que acontece? O concreto é lançado aqui, olha para você ver. Tem esse funil aqui que coleta o concreto e passa ele para dentro dos trechos de todos eles lá. Então, foi lançado aqui um certo concreto, logo depois, o que vai acontecer? Eles vão removendo cada um desses trechos aí, ó. Remove um trecho,
Você vê que na hora que eles tiram o sistema de acionamento, que já está conectado àquele funil, tinha até um restinho de concreto ali. Aí eles liberam esse trecho do trado, removem ele, você vê que ele é içado por um cabo de aço, tem essa ajuda do equipamento aí nesse sentido. Aí eles vão com um acionamento um pouco mais para baixo. Né? No momento que tirou aquele trado anterior, né, se espera que o nível do concreto abaixe um bocado. Por quê? Esse trado tem um volume dele. Então, no momento que esse volume foi retirado, tem que completar aquilo ali com o concreto. É o que eles fizeram aqui agora há pouco. Eles fazem isso até tirar o último trecho do trado, depois eles vêm aqui e colocam nesse furo que já está concretado, eles colocam a armadura, igual vocês estão reparando aí. Beleza? Olha ela aí, você vê as esperas da armadura. Né? Bom, essa estaca, gente, assim como a próxima que eu vou falar, que é deslocamento monitorado, né, ou chamada de ômega também, essas duas é o seguinte, elas precisam de um torque muito forte, porque esses trechos de hélice são inseridos no solo por rotação. Então ela precisa de um torque muito forte, é um equipamento robusto, por menor que seja, ele tem que aplicar um torque grande. Tá? Agora, elas têm uma vantagem, que nenhuma outra estaca que eu falei até agora tem. Até agora a gente fazia o furo para depois construir a estaca, ou cravava as estacas igual as anteriores que eu mostrei aqui. Nesse caso, olha para você ver, eu não faço um furo e deixo ele vazio antes de concretar a estaca, ou seja, eu não libero as tensões do solo. Eu não crio um ponto de fraqueza, um alinhamento daquele furo de fraqueza no solo. Isso é muito importante em determinadas situações. Por exemplo, regiões próximas a aterros, barragens, onde a gente não possa ter nem a cravação, porque gera um impacto, nem uma escavação, porque senão você vai gerar um certo risco ali para aquela estrutura geotécnica, beleza? Nesse caso, essa daí, ela é top. Essa é a próxima que eu vou mostrar. Beleza? Bom, gente, continuando aqui, ainda falando desse esquema chamado trado vazado segmentado ou rolo auger, essa foto aqui eu recebi de um ex-aluno nosso aqui do subsequente, o Adilson, tá? Essa estaca foi executada na rua Ouro Fino, em Santa Rita do Urão, Mariana, Minas Gerais, tá? É a estaca 19 do bloco 2, foi executada em 20 de outubro de 2022, desse ano aqui, tá? É a estaca rolo auger, ou trado vazado segmentado. Nesse caso aqui, a execução dela foi uma execução normatizada. Então, foi essa primeira definição aqui. Foram cravados trechos do trado vazado de deslocamento lateral. Você pode ver, foram cravados vários trechos. Você vê que tem um trecho aqui do lado, ia ser emendado. Vocês viram no vídeo anterior. Foi colocada a armadura, igual vocês estão colocando aqui, e foi colocado, preenchido com uma argamassa, inclusive eu recebi essa foto aqui também da argamassa que foi utilizada, e foi colocado pressão. Tá? Por que foi colocada essa pressão? Para simultaneamente, na hora que os trechos do trado fossem removidos, o solo que tivesse ali de baixo, ele pudesse receber essa argamassa sob pressão. Isso aumenta e muito o atrito lateral da estaca, né, quando ela for futuramente solicitada, as cargas dela de trabalho, e vai aumentar demais esse atrito lateral da estaca com o solo, beleza? Por isso a pressão. E nesse caso aqui foi usado a argamassa. Você vê que é um equipamento de esteira, você pode reparar aqui o sistema de acionamento, que vão sendo colocados vários trechos desse tubo, você vê que tem um outro trecho aqui, a armadura que vai ser utilizada, e aqui, ó,
exatamente esse mangote que está chegando aqui, ele vai ser conectado exatamente aqui em cima dela, para quê? Para que no momento que os trados forem sendo removidos, a argamassa seja inserida sob pressão, vinda desse mangote que está aqui no chão, entrando exatamente nesse ponto aqui em cima, né, do sistema que aplica a rotação na argamassa. Beleza? Bom, agora vou trocar uma ideia com vocês aqui, ó, da estaca hélice de deslocamento monitorada, ou a estaca ômega, tá? Ela é até parecida com a anterior, são irmãs e tal, só que aqui a gente tem um trado e uma única peça, igual você está vendo aqui. É uma única peça do trado. E esse trado vai ser todo penetrado no solo e a profundidade da estaca, o comprimento da estaca é limitado pelo comprimento desse trado aqui, beleza? Aí você pode reparar, ó, que o equipamento aqui já está posicionado, o equipamento de esteira, as patolas foram acionadas, o próprio equipamento tem um guincho aqui e a gente tem um funil em cima desse trado aqui, beleza? Aí você vai reparar o seguinte nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Por rotação, você vai reparar que o trado está sendo penetrado no solo. É uma estaca de deslocamento, está deslocando o solo para o lado. Você pode reparar aqui que não tem solo gerado. Eu achei esse esqueminha bem interessante aqui, tá? Porque com os esquemas a gente consegue ver o que está acontecendo dentro do solo, né? Aí você vê, por aquele próprio guindaste que está ali, foi ser colocado primeiramente a armadura, aí depois começa o que? A parte da concretagem. Você vê que eles pegam, o concreto é lançado naquele funil ali em cima, e à medida que o trado vai sendo removido, ele já vai sendo preenchido de concreto. Ou seja, em momento nenhum a gente teve a cravação, o impacto da cravação, e a gente em momento nenhum deixou esse furo em aberto, ou apenas com uma lama bentonítica, que para o caso de estabilidade do solo aqui, caso seja um lugar de risco, né, um furo em aberto ele pode gerar não apenas o desmoronamento que cause a perda do furo, ele pode gerar, em determinadas situações, coisas até mais graves. Eu dei exemplo aí, pontos de aterro, barragens, por aí vai. Gente, e por último aqui, das estacas, a última estaca que a gente vai falar é a chamada estaca Frank, tá? Nessa estaca Frank, a gente faz o quê? A gente crava um tubo com uma bucha de concreto, pode ser concreto ou areia mais brita, isso ao fundo, tá? A gente, quando essa cravação vai sendo feita, o que acontece? Em primeiro lugar, a gente tem esse tubo aqui, ó. Esse tubo é colocado, ao fundo dele é colocado, vamos supor, um concreto bem seco, com pouquíssima água. E se eu for cravar por dentro do tubo, acima desse concreto, o concreto vai sendo cravado no solo e ele vai levar consigo o tubo, tá? Então aqui você pode reparar, isso aqui é a bucha de concreto, tá? À medida que o pilão vai batendo nessa bucha de concreto, ela crava o tubo. Em determinado momento o tubo é preso no equipamento, continua cravando e expulsa esse concreto. No momento que expulsa esse concreto é feito esse bulbo. Depois é colocada a armadura e depois é colocado um pouco de concreto. Você vê até aqui que se coloca um pouco do concreto, depois é feita a compactação até esse ponto. Tá? Aí depois se completa mais concreto, ele faz outra compactação. Depois a camisa ela é removida e está pronta essa estaca aí. Essa é a estaca Frank. E a última linha da nossa planilha aqui é justamente a questão da execução do tubulão, beleza? Vocês podem reparar, e esse tubulão ele pode ser escavado nessa região central dele aqui por uma hélice de grande diâmetro.
tá? Igual eu já tinha mostrado para vocês. Vou colocar até um trecho agora para você olhar. Você deve estar lembrando dessa hélice aqui. Ela pode ser usada para cravar essa região aqui, esse prumo, esse centro aqui do tubulão. Mas e o alargamento da base? Esse alargamento da base, aí, infelizmente, tem que ter a entrada de pessoas, beleza? Então, o que acontece? Quando a gente vê um sistema desse daqui, é um sistema perigoso de ser executado. Hoje nós temos limitações com relação a esse tipo de execução pela NR18, que é a norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho na construção civil. Tá? Ela exige um diâmetro mínimo de 90 centímetros e que o tubulão seja encaminizado. Isso tem encarecido demais a execução desse tipo de fundação. Então, sempre que possível, ele vai ser substituído por um tipo de estaca. Tá? Creio que continuará sendo utilizado em algumas situações, já foi muito mais utilizado, tá? Mas hoje a preferência é não se enviar funcionários para essa região aqui de baixo, tá? Porque tem o perigo de desmoronamento, tem o perigo de se trabalhar numa região de aterro, onde você pode ter matéria orgânica em decomposição, aí, o que pode gerar alguns gases para fazer o rapaz desmaiar, ter algum problema tal. Esse trabalho aqui em cima, você vê que nosso amigo aqui está removendo um balde cheio de terra, que foi oriundo da escavação aqui da base. A gente pode ter essa estrutura, ter algum acidente, cair alguma coisa lá na cabeça do rapaz. Então, sempre que der, a gente tenta evitar de enviar pessoas, por exemplo, ao fundo de um tubulão para largar a base, beleza? Aqui você pode ver, já está sendo concretado esse tubulão. O concreto já está sendo lançado, você vê que tem a armadura e tal. E esse tubulão, ele pode ser concretado com concreto comum, igual você está vendo aqui, ou com o chamado concreto ciclópico, né? Que ele é com pedras de mão, igual essas que você está vendo aqui, beleza? Então esses aí são os tubulões, tá certo? Ô gente, por hoje era isso aí. Eu gostaria de agradecer e um grande abraço a todos vocês aí, beleza? Tchauzinho, até mais.